Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Oi, gente, eu sou a Maite, ela é a Roberta, ela é a Júlia. Estamos aqui no Entre Laços e Nós com a Nathalie. Olá, bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Falar desse assunto que eu gosto muito, essa questão da imagem, tem tudo a ver com o meu trabalho, porque eu acredito. Porque será, né? Então... Pra quem não conhece, a Nathalie Deveria. maquiadora. Deveria. E a gente vai falar sobre essas distorções, né, Nathalie? Porque quando a mulher se torna mãe, eu acabei de estar presenciando uma amiga minha, acabou de ganhar neném, ela esperou 7 anos, não conseguiu engravidar, engravidou. A menina também é maquiadora. E aí a bebê nasceu. E ela é blogueiríssima. O que ela fez? Gente, olha a minha cara, os cabelos, tudo assim, né? Sim. E aí entra esse choque. Então Sim. vamos começar a falar sobre isso, que não é um problema, na verdade, porque é maternidade real. É uma fase, né? É uma fase da vida da mulher. Eu acho que quando a gente engravida, tem a questão que já começa desde a gestação, né? As oscilações hormonais, as primeiras mudanças com o corpo, principalmente se você tem uma ligação muito forte com essa questão da sua imagem. Quanto mais a mulher se preocupa com a imagem, quando ela já tem esse histórico, ela já se preocupa mais, ela tende a ser mais afetada com essa questão da distorção da autoimagem. Aí você começa a mudar o corpo, os seios mudam, o quadril, a barriga começa a ganhar um volume, e aí você começa a se ver de uma forma diferente. E tem a questão da identidade materna, né? A gente, na vida, a gente se identifica, a gente tem diversas identidades. E quando a gente vira mãe, a coisa fica um pouco confusa na nossa cabeça, né? Você nunca viveu aquilo, você deixa de ser aquela mulher, você vira a mãe. Né? Então, são várias questões. As demandas são diferentes, a expectativa das pessoas quanto a você é diferente, a sua expectativa com relação à maternidade muda, e todas essas questões deixam a gente meio perdida. Quem a gente como a gente se vê, tanto que eu vejo muito minhas clientes assim, recém-paridas, ficam em conflito com relação a corte de cabelo. Tipo, eu já não me identifico mais com as minhas roupas. Eu ia falar, pois vestuário, tem muito isso. Meu cabelo já não gosto mais do jeito que ele é. Eu já não uso mais maquiagem do jeito que eu usava. Porque... Mas não gosta ou a pessoa não tem tempo? Porque, assim, geralmente vem, né, casa com cabelão, né? Sim. Aí vai diminuindo. Tem o cabelo da mãe que fica mais curto por ser mais prático, mas tem a mudança também, porque é uma mudança interna. Comportamental? Comigo, por exemplo, aconteceu algo muito interessante quando eu tive o Bernardo, que foi um loop, e não foi pro negativo, assim, essa questão da reconstrução da minha autoimagem. Quando eu tive ele, eu me sentia assim, muito poderosa. Eu não sei se foi a questão do meu parto, eu quis muito um tipo de parto, eu lutei a gravidez inteira, e quando eu parei eu me senti uma leoa, assim, aquela coisa, eu consigo tudo. E isso teve um impacto muito positivo na reconstrução da minha imagem como mulher. Eu passei por uma transição capilar, eu cortei meu cabelo curtinho, eu emagreci, e eu emagreci não fazendo dieta, eu comecei a comer muito bem por causa do Bernardo, então isso, de uma certa forma, fortaleceu essa imagem que eu tinha de mim, entendeu? Isso pode ter 2 caminhos. Tem mulheres que elas podem sentir essa potência, né? Elas podem levar essa potência dessa transição para o lado positivo, e tem outras mulheres que acabam sendo afetadas negativamente, que ela começa a não se reconhecer, e aí tem a questão das demandas, como você falou, de não ter tempo, né? Isso é bem comum, principalmente nos primeiros meses. Puerpério é algo muito complicado, é muito complexo. Eu tinha uma rede de apoio, então isso facilitava muito para mim. Tomou banho, tá no lucro. Exato. Mas eu acho que isso é algo muito importante. Lavou o cabelo, tá no lucro. Escovar o dente. Eu lembro de escovar o dente. Não, tinha vezes... Não, quantas vezes eu acordei 2 da manhã e pensava, gente, eu não consegui escovar o dente. É fato. Porque eu ia botar pra dormir, eu tava tão cansada que eu acabava dormindo junto. Aí eu acordava, tipo, 2 da manhã e falava, gente, quem é isso dentro da minha boca? Tivesse o aparelho, tá vendo? E o Dani acordava... E o Dani acordava muito, então às vezes eu falava, não, agora eu vou escovar o dente. Aí ele acordava. Agora eu vou escovar o dente, aí eu acordava.
É muito difícil, assim. E é importante também a gente respeitar essa fase e respeitar esse momento e entender que aquilo é transitório, né? Aquilo, a sua vida, ela vai mudar, mas ela vai mudar Mas a por um sensação é tempo. que é pra sempre, né? A sensação é caótica, que eu, tipo assim, quem sou eu? Quando que eu vou poder ser que quem isso eu só a era? maturidade traz, né? É fato. E pra mim, no caso, as múltiplas gestações. Então, e a maternidade Experiência. amadurece muito, né? Eu acho que é um caminho mais curto para o Mas amadurecimento. é que eu acho que a hora que você maternidade. tá nesse momento, parece que nunca vai passar. É que assim, eu acho que eu tive também uma evolução, você foi como leoa, eu tive uma outra experiência, mas também de uma forma que eu me respeitei. Assim, na gravidez foi engraçado porque eu sempre quis engravidar. Assim, sempre. Desde que eu me lembro por gente, eu me imagino com filhos. E eu me entendia só plena com filhos, então eu tinha programações que se eu não estivesse namorando, eu já sabia que eu ia congelar o óvulo. Eu ia ter filho de algum jeito. Sim. Se ia ser meu, se ia ser adotivo, eu sempre quis. Eu sempre brinquei de boneca, meu primeiro salário foi cuidando, salário, né? Uma tia minha me deu dinheiro que eu fui babada, filha dela, sei lá, com 11 anos. Louca, né? Deixar uma pessoa de 11 anos. com filho dela. Caraca. Mas enfim. né? Mas você tá sobrevivendo. Não, eu todas as festas, quando era pequenininha, eu ficava no quarto com os bebês. Sempre gostei, sempre. Enfim, então assim, eu sempre me vi nesse papel, sempre me imaginei nesse papel. Eu lembro quando eu vi uma grávida que falava, ai, mas é que eu tô gorda, assim, mais velha, e eu falava, mas gente, como você tá preocupada com isso? Você tá gestando a coisa mais importante da sua vida. Enfim, eu engravidei, adorei ficar grávida, não tive nenhum problema. As gravidezes foram todas saudáveis, foi tudo bem. Mas tem uma transição do grávida versus gorda, que você não tá. Ninguém sabe se você tá grávida, mas você tá gorda. E essa coisa de ter que se pesar. Como eu sempre fui muito grande, eu sempre tive vergonha do meu peso. Então, porque minhas amigas sempre pesaram 50 quilos e eu pesava 70, 80. Então, assim, quanto você pesa? E eu sempre mentia para menos. E aí você se vendo na ginecologista semanalmente, mensal, tendo que se pesar na frente do seu marido, gorda. Eu ficava sem comer até 2 da tarde. Tipo, se a consulta era às Caramba, 2. você vê a questão da E assim, eu percepção, nunca outras fui construções. muito ligada, assim, eu nunca fui sarada, marombeira, mas eu tinha, assim, o mínimo de autoestima. Sim. E aí, ter que se pesar todo mês, pra mim, era, assim, Cruel, né? cruel. A gente foi viajar para fazer enxoval, minha irmã mora fora e tal. E eu lembro uma das primeiras discussões que eu tive com meu marido, porque eu só comia salada, porque se eu comesse mato eu continuava engordando e eu tinha que me pesar depois de voltar de uma viagem internacional, então imagina o quanto que eu não ia ganhar de E era o peso. número a questão. Era o número, porque eu não podia chegar em 100 quilos. Se eu chegasse em 100 quilos, eu ia ficar assim, como uma mulher pesa 100 quilos. É uma coisa de louco. Independente da altura, assim, eu não podia chegar em 100 quilos. E aí eu comia mato, e eu ficava brava, eu comia mato e engordava, ele comia toda a comida de todo mundo e não engordava. E aí teve um dia que ele falou, o que a gente vai comer? Eu falei, sei lá, escolhe, porque eu vou comer mato onde a gente for comer. E aí ele falou, não, você que tem restrição. Eu falei, não, escolhe, eu vou comer mato onde for. E aí foi mó, e assim, porque ele querendo me agradar, e eu falava pra ele que ele pode escolher, porque eu só ia comer mato. Assim, Isso foi em todas ou foi? Foi mais no Dani. E aí na minha cabeça passava assim, eu tô mais preocupada nessa, mas na próxima, eu já sabia que eu queria mais filho. Na próxima, eu já sei o que isso vai me gerar e eu já não vou ter tanta preocupação. De fato, na Bia foi menos, mas essa coisa de 100 quilos sempre me acompanhou, esse medo de chegar nos 100. Até minha obstetra na última consulta falou, nem vamos pesar mais. Acho melhor, acho mais prudente. E o Dani eu engordei 9 quilos, assim. Eu engordei 9, na Bia eu engordei 11, na Luísa eu engordei 13. E na Luísa, quando eu engravidei, porque eu tinha acabado de perder 6 quilos, eu pensei, agora tudo bem, eu não vou chegar nos 11, não vou chegar nos 100. Era um pensamento... E foi engraçado, a Luísa, acho que como era a terceira, que a barriga se desenvolveu mais rápido, foi a gravidez que eu mais aproveitei a barriga, porque eu já me sentia grávida, já me sentia menos gorda. Mas era uma coisa que me acompanhava, assim, ele não era imobilizante, mas era uma coisa que me incomodava de não estar me sentindo plena. Sim. E na gravidez do Daniel, uma das minhas melhores amigas engravidou de gêmeos, ela tava com uma barriga que ia lá do outro lado, e ela falava, amiga, você não se sente maravilhosa? E eu pensava, Meu Deus. e eu conheci a Nathalie na gravidez do Daniel, porque ela foi fazer o meu ensaio, acho que foi no Dani, né? Ela foi fazer meu ensaio, e aí é engraçado como se alguém te der, porque ir para fazer maquiagem com a Nathalie é uma terapia, a gente conversa, pessoa baiana, alguém que fale tanto quanto eu. Gente. E aí você vai, assim, você ter essa sensação de autocuidado, de eu Sim, estou me permitindo me cuidar. Sim.
É uma experiência, obviamente, quem pode, é uma delícia. E aí, enfim, aí você faz as fotos, você meio que reforça a mulher que tem ali. Aí, enfim, eu pari, depois que as crianças nasceram, eu percebi isso primeiro no Daniel, mas eu me permiti me largar. E assim, para mim estava tudo bem. E eu, de fato, isso foi uma coisa que foi tranquila no meu puerpério, assim. E talvez não tenha sido se largar. Foi me Se largar. pressionar. Eu gosto da Maite que ela tenta contornar todas as coisas. Calma, não é isso que eu quis dizer. Não é culpa, é responsabilidade. Tá vendo? Ela é muito só- querida. Boazinha demais, gente. Assim, eu... Não, o que você chama de largar? Unha, eu fiquei anos sem fazer. Primeiro eu só fazia em datas especiais. Depois eu fiquei tipo uns 2 anos sem tudo bem, fazer. né? A minha mãe, quando eu fui parir a Bia, falou assim pra mim: sabe que você não é trabalho de parto? Porque você vai ter que botar o pé ali pra parir. E olha como tá o seu pé. Não, mas peraí, tem higiene. Não, era limpo, só não era Então, que feito. tava E vou te limpo? dizer que eu fiz a unha e entrei em trabalho de parto uns 2 dias depois. Acho que Deus estava esperando mesmo pra não me humilhar. E homem pariu? Você acha que ele ia parir como? Se o homem parisse. Não existia nenhuma Mas aí, dessas pô, preocupações, né? Falando dessa questão de corpo, Sim. né, eu acho que toda mulher, não conheci uma mulher que depois de ter o bebê, não tenha pensado, eu vou voltar no meu corpo em quanto tempo? Eu acho que esse retorno do corpo, ele é muito relativo, né? Depende de cada um, mas eu acho que esse é o foco de toda mulher que eu Padrão, né? conheço. Padrão. E aí eu pensava assim, eu era muito magra antes de ter a Luísa. Eu era bem magrinha. Nunca mais na vida voltei naquele corpo. Sim. E eu demorei 1 ano pra voltar. Não, mas demora. Mas isso Eu tô há 9 anos esperando voltar. Então, agora, não voltei. Você emendou porque, assim, uma na no outra, né? número da calça, jamais. Fiquei no maior. Mas voltei mais ou menos, né? Assim, ao que era, nunca voltei. Mas demorou tanto tempo assim, não sei se é porque também ela mal mamava, ficava lá chupetando. Se fosse menino, acho que em 3, 4 meses já resolvi. Não, mas, mas eu acho eu que voltei a também comer muito. É o seu corpo também. cada organismo. Nossa, É demorou biotipo, muito. é a maneira que o seu corpo vai se recuperar. Tem mulheres que se recuperam em 1 mês, tem uma E aí mulher que vai se você recuperar sai em ainda 3. com uma diástase de 4 centímetros, nunca mais sim. fica. E o fica exercício? aquela- Como você faz exercício com a criança que mama o dia inteiro? Não, Então, então assim, não tem tem o como. retorno ao exercício físico, que é super difícil se reencontrar. E conseguir ter tempo, né? Eu tinha muita dificuldade de deixar pra Tem uma malhar amiga que foi me visitar, ela ainda é minha amiga. Que ainda. eu perdoo. Ela foi me visitar, ela teve parto normal, eu tive cesárea. Ela foi me visitar e disse assim, tem certeza que não tem mais ninguém aí Ah, dentro? tá de sacanagem, tá de sacanagem. Aí eu falei, gente, ela não falou isso. Mas a gente Porque tá muito grande. Ela tem Tá filho? muito grande, tem. Ela teve Ela teve normal. Mas olha só, Verdade. olha o apego que você está falando, a número de balança, às vezes a gente tem apego a número de calça, e olha o que a mulher é capaz de fazer, de criar, né? Com certeza. Um ser humano Gerou. dentro dela, gerar um ser humano, Mas, parir um gente, ser humano. Eu penso que isso começa na infância da mulher, né? Eu acho que as construções sociais quanto à mulher, né, fazem com que a gente se sinta pressionada desde pequena. Eu vejo mães com filhas que eu atendo, por exemplo, e que já cobram meninas de 8 anos, de 7 anos, a um corpo magro, a se você tem uma barriguinha a mais, tá barrigudinha e tal. Ou seja, você já cria isso, você já tem isso em você a vida inteira. A gravidez ela vai potencializar. Existe a questão da pressão da sociedade para a mãe voltar ao corpo logo, por conta do companheiro, por conta da sociedade, por conta de como as pessoas Dela estão mesma. vendo ela, né? Ela mesma. Então, eu acho que já tem esse peso que a gente já carrega Que a gente tem que naturalmente. tirar. Justamente, a gente tem que trabalhar até para se perceber e ser gentil com a gente, né? Eu acho que a gente precisa ser gentil com nossas fases, com nossas transições. E focar no que é importante, porque quando eu falei Sim. de largar, você não estava largada, você estava Mas, cuidando então, do seu filho. mas eu fiquei de boa largar, assim, de verdade, mentalmente. Tava ótima a largada, me deixa. É que assim, mas isso que eu tô Não, te é que falando. usar essa palavra parece que você, tipo, se Não, mas desistiu de você. mas- Não, você só estava não, fazendo unha. É que assim, eu sabia, no Daniel foi um foco processo era muito outro. natural, eu não me preocupar com isso. E aí, quando os meus filhos, os 3, quando eles fazem 1 ano e 2, 1 ano e 3, eu Aí você começa a naturalmente voltar isso. volto a ter vontade de voltar a fazer Então, luzes, se tiver de voltar a me vontade, cuidar. né? A Luísa, eu fiquei com um discurso mentalmente por um tempo, porque eu ficava pensando, não, meu corpo foi quem me trouxe até aqui. Então, assim, a minha barriga vai, Sensacional. porque eu Isso é tive muito 3 bom. filhos,
E aí você fica justificando por que você ainda não voltou a malhar, não voltou a fazer as coisas. Só que foi um processo bem natural. Aí eu Sim. comecei o tempo que eu não tinha, eu arrumei para ir para o nutricionista, Sim. voltar a fazer físio, então voltar a me encontrar. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir, de novo, se respeitar, óbvio que tem os casos de depressão, das Sim. pessoas que precisam de uma ajuda a mais, mas não é a maior parte das pessoas. Essas pessoas precisam ser identificadas para elas se cuidarem, assim, mentalmente, para que elas voltem a ter energia para querer voltar a se cuidar. E ao mesmo tempo, pelo outro lado, também não é normal uma mulher que acabou de parir estar mais preocupada Com o com o peso do que com a criança. A gente vê muito isso com as celebridades, as influenciadoras, né? A gente tem visto muito isso, essa exposição excessiva Nossa, aí você do seu falou. próprio corpo. Tem um exemplo grande, né? 46 milhões de seguidores, aquela Virgínia Fonseca, não sei se vocês sabem quem ela é. É uma influenciadora que ela é muito popular e ela tá na gravidez do terceiro filho. Ela é uma menina muito jovem, ela tem 24 anos e ela fez aquela lipoaspiração, lipoled, antes de ter os filhos, e é absurdo como ela volta, tipo, em menos de um mês, a cada gestação, ela volta ao corpo Mas aí, perfeito. Aí a gente não sabe, né? Mas o que ela mostra na rede social, tipo assim, É irreal, né? a obsessão, ela já sai da maternidade já fazendo procedimento estético, Mas aí já é um outro mostrando. adoecimento também, Então, né? aí você vê que isso acaba trazendo uma Atrapalha. coisa E muito atrapalha. Trabalho Acho que as com pessoas que verdade, né? trabalham com Sim. rede social, Tem que ter elas precisam responsabilidade ter também. responsabilidade Sem com quem que elas dúvida. estão falando. Sem dúvida. Quando você começou falando da sua amiga que acabou de ser mãe e postando o jeito que ela chegou, É amiga ainda. eu já tá? fiquei até. Amiga. Não da Super. barriga, que você falou que acabou de ter filho e que é influenciadora também, e que olha como eu tô. Eu também acho que, assim, se diminuindo, gente, devia ser um pouco mais natural, né? Devia ser um pouco mais natural você se permitir. O que eu acho, assim, que de uma forma, a sociedade, o que ela coloca, assim, quando a mulher tá grávida, pode comer, você tá grávida, come à vontade, aí você vai incentivando a pessoa a comer até o que não precisa, né, mas ela, Comer por entre dois. aspas, comer por dois, ela, entre aspas, estar fora do peso ou ser mais gordinha, tá lindo. A partir do momento que a criança sai da sua barriga, você tem a obrigação de ficar magra. Sim. Só que o seu corpo não vai responder assim, você comeu por dois, né? E aí, eu acho que existe uma pressão da sociedade, tipo assim, já nasceu, a criança já tem quase um ano, ó como ela tá. Sim. Se largou. Então, mas Né? aí a Se pessoa que largou, faz não se rede cuida. social, ela devia ter, assim, Essa a responsabilidade. responsabilidade, né? porque isso não é, a maior parte das pessoas não vai poder fazer lipo. Pois Isso. é. E nem precisa, E nem né, quer, gente? É nem uma precisa, cirurgia, é nem um deve, procedimento né? invasivo. E é isso. Será que essa pessoa tá com tanta saúde, assim, tá pronta? Será que ela deveria até ter tido um filho se ela tá mais preocupada com. Porque a maternidade é uma entrega tão grande, você ter outra criança. De corpo e mente, né? Seja como foi a via de parto, ou se foi adoção, se não foi, eu imagino, ia ser até bacana trazer alguém que adotou, porque também, assim, não importa como foi Sim. o nascimento, se foi um nascimento adotivo ou se foi da barriga, mas eu acho que todo esse momento que você se larga ou não larga, enfim. Pode falar, Lara. É que, na pode verdade, falar. você Fala, tira. Eu acho que a hora que você tem filho, você se Você se tira permite, do primeiro talvez. lugar. Então você não é mais assim, não é o por foco um momento, você não é o primeiro lugar na vida. Então você, pela primeira vez, quando eu tive filho, eu comecei a pensar em primeiro lugar em outra pessoa que não eu. Porque, mesmo que você tenha marido, pai, mãe, não sei o quê, você tem um senso de autopreservação, mas a hora que, assim, inicinho da maternidade, eu acho que o meu eu saiu de mim. Eu estava cuidando daquela criança. Então, Até por isso aguenta os trancos. E é importante que isso aconteça. E é importante porque que você aconteça. tem uma fusão com a criança ali nos Exatamente. primeiros meses. Então, ela precisa disso de você, né? Ela precisa, você precisa disso dela. E isso, inclusive, reforça a autoestima. É um ponto interessante. Quando você vai bem na maternidade, quando você consegue se perceber conectada com seu filho, atendendo às demandas dele, isso também fortalece a mulher, como mulher, entendeu? Você consegue se sentir com sentido, né? Você tem sentido naquilo que você está fazendo, isso diminui a pressão da cobrança. Eu acho que toda mulher que tem a oportunidade, que isso é para poucas, óbvio, fazer psicoterapia do puerpério, entendeu? Eu acho que tem uma ajuda. vem diamante. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Eu acho, Quando que a acredito. gente consegue identificar que essas distorções, elas estão tomando um rumo que a pessoa precisa de uma ajuda médica?
Então, eu acho que os principais sinais, eu conversei isso até com uma psiquiatra, uma vez eu estava batendo um papo com ela, uma cliente minha, quando aquele sofrimento toma uma proporção que atrapalha a sua vida de alguma forma, desconecta do seu filho, uma sensação de ansiedade que toma conta de você, isso até impede de que você forme um vínculo saudável com a criança. Quando você está se sentindo mal, com autoestima muito baixa, é difícil você criar vínculos. Isso transfere para o seu filho também. Isso é uma problemática para a criança também. Para os relacionamentos que você tem fora. Você tem dificuldade de sair, você tem dificuldade de vestir uma roupa e se gostar naquela roupa. Você começa a se esconder, a sair da convivência social. Então, eu acho que esses são os sinais de que você está indo para uma depressão, que você está de uma síndrome de estresse, de ansiedade que toma conta de tudo. Então, eu acho que esses pontos são os principais. Mas antes da procura médica para a patologia, eu acho que já devia existir uma busca preventiva, entendeu? Porque, assim, eu acho que tudo é uma questão de esperar autoconhecimento. chegar aí. E não precisa nem deixar nascer, né? Pode ser. Pois antes, eu acho que todas as mulheres deviam. Eu acho que tem profissionais que são específicas para gestação e puerpério, que eu acho que é fantástico. Porque você tem essa percepção, por exemplo, você teve. Ouvindo você falar, me mostra um trabalho, eu vejo isso porque eu conheço a sua mãe, né? Eu acho que a sua construção da sua vida, a sua autoestima sempre foi trabalhada desde muito jovem. Entendeu? Você teve vivências, você teve repertório. Você teve Na verdade, repertório. e assim, não querendo me... Não, na verdade, não é isso. Nessa Assim, época, não. Como eu tenho o privilégio de trabalhar com maternidade, eu não fui surpreendida pelos perrengues da Sim, maternidade. perfeito. Não que tenha Não era sido tão fácil, idealizado assim, né? mas eu já sabia. Você nunca sabe até passar. Mas eu já tinha a ideia que não era assim tão, essa Você coisa tinha tão dados de dourada. realidade, Sim. né? A minha autoestima, na verdade, melhorou muito depois da maternidade, não pelo corpo. Eu acho que foi um uma que a Nathalie amadurecimento, falou, né? Na verdade, porque eu, de verdade, a coisa que eu acho que eu faço melhor e que eu mais me esforço é a maternidade. Então, eu tenho isso vai muito reforçar a orgulho da mãe que autoestima. eu sou, entendeu? Isso fortalece sua autoestima, né? Então, o que eu acho que já é assim um grande upgrade, porque a maioria das pessoas, a questão da culpa, tudo, claro que eu Sim, tenho, mas sim. meus filhos podem falar, de repente, daqui a pouco, daqui a uns 10 anos, a gente pode reconversar, mas eles podem falar Eles vêm o que eles quiserem, que eu tenho assim plena consciência que eu faço o possível e impossível pelas crianças. E acho que assim meu maior sofrimento vai ser a saída do ninho. Eu tenho assim uma certeza tão grande disso, exatamente por Isso já começa. mas Começar a trabalhar exatamente com pela doação, exatamente pela Então, doação. como que trabalha Ninho isso? vazio? Né? Sofre. Luto. Luto. É isso. Luto. É um luto, né? Mas a maternidade é um luto. A maternidade é um eterno luto. vários Eu Você começa sinto a se isso. negar a partir da concepção. É fato. Assim, É ó, fato. você vai Não, começar a peraí, enjoar, se você negar? vai começar... Sim, você começa a ter coisas que você não tinha. Por exemplo, você engravidou, aí começa o período de enjoo. Já Não vou começa a comer. mudar. Você sim. começa a se negar, né? Não vou Entendi. tomar Se coca, privar, privar. tá. Não vou tomar coca porque vai fazer mal. Eu amo coca, mas não vou tomar porque vai fazer Tá. mal. Vou comer isso porque vai fazer mal. Então você já é mãe. Você começa a não pensar só em você. Como Sim, a gente Você tira- Empatia e essa verdade. coisa de tira do centro, aí. Sabe o né? que eu fiquei pensando também, Nathalie? Que eu acho que a gente não passou por isso, né? Essa coisa da gestação e do pós-parto com rede social e com câmera no celular. Sim. Você teve já? Ou não? Já. Já. Eu sou Eu jovem. tive também. jovem. Eu sou Eu tive jovem, também. Talvez não tanto quanto hoje. É menos. Porque há 11 anos atrás, que é a idade do meu filho, não era Eu que exército. tô por fora. Tinha então. Instagram, mas tipo, não tinha stories, por exemplo. Não tinha stories, por exemplo. Porque a gente se vê Tinha muito celular, hoje né, na com câmera. certeza. Eu já cheguei a postar o Dani, assim, ele tava dormindo, eu lembro, eu cheguei a tirar a foto, ai, coisa maravilhosa, não sei o que sensação maravilhosa. Aí ele acordou 935 vezes, eu queria jogar ele pela janela e apaguei. Tipo, não é justo Eu eu apaguei. mostrar. Você se vingou Olha como eu sou honesta, eu não tava sentindo mais aquilo. Eu falei, de gente, todas as pessoas que têm assim, né? Aí eu apaguei na rede ainda. social, ninguém- Maravilhoso essa Seria postura, né? de Essa apagar sua- o postar. Não, mas essa crítica de você estar expondo uma Não querer realidade colocar, fantasiada ali, uma coisa E poética, se ela colocasse, maravilhosa. ela ia colocar a E legenda. você ia ficar explicando. culpada disso. De uma certa forma, você também se sentiria E- culpada, e né? hoje em dia, na verdade, é ao contrário, eu tenho tanto medo da exposição da minha família, até a escolha de optar por um formato de podcast, é que eu sei que eu tenho uma forma diferente de falar e de aceitação das coisas. As pessoas me cobravam
por fazer algum movimento, ou fazer um Instagram, e para mim, essa coisa de pegar o telefone e falar, oi, gente, eu tô aqui, isso não faz parte do meu dia a dia, eu não me vejo fazendo isso. Seria uma coisa meio forçada. E aí a Maite um dia conversou comigo e falou, vamos fazer um podcast, não sei o quê. Na época era até para falar da clínica, da Solaces, e aí a gente começou o movimento, e aí desandou, e enfim. Então o podcast para mim fazia mais sentido, porque cada vez que eu posto bem pouco foto das crianças, e cada vez que eu posto alguma coisa, às vezes eu vou postar assim, eles na natação. Eu penso, gente, quem precisa ver que eles estão na natação? Quem precisa falar parabéns pelo seu filho lindo? É que você tem tanta vontade de mostrar como seu filho é lindo, maravilhoso, só que isso é um negócio tão de um alter ego, sei lá o que é que você pode explicar melhor. Mas é que, e aí então... Porque o ser humano precisa de validação para suas ações, né? Eu acho que a gente... rede social realmente é uma coisa de gente maluca, né? Totalmente. Eu E entrei hoje, em crise com a rede social desde dezembro que eu não posto nada. de novo, eu não vi. Nada. Eu achei que eu não tava te vendo. Pois é. Não, o que mas que ela acontece? teve duas fases. Ela Duas teve uma fases. fase que ela assim, sumiu. agora eu tô muito low profile agora. Eu tô achando ótimo isso. É, É exatamente. libertador é viver sem precisar postar. Precisa de... Entendeu? Desesperador, tem que postar Porque, a vida assim, hoje toda. eu vejo o Instagram única e exclusivamente para captação de trabalho. Né? Eu tenho um Ah, Instagram um pouquinho de pessoal. fofoca. Memes. Então, Memes, é eu gosto de memes. Eu memes. troco memes o dia inteiro com meu marido, isso é fato. Memes Me aí manda vai- uns bons. Então, eu tenho um Instagram hoje pessoal, porque eu faço. Eu gosto do pessoal porque é albinho de fotos Eu separo também. histórico, né? Tipo assim, É, pra eu você tenho ter ali a álbum história de da sua vida. família. Viajei, aniversário, tá. Mas aí é Mas deixa fechado. ninguém ver. Só os amigos e família, né? Aquela coisa. Tem 200 seguidores. Eu não tô nesse. Não, eu vou te chamar lá, porque tá, não lembra todo mundo. Agora vai ficar chato chamar ela, não chamar ela. Vou chamar geral, vou adicionar todos. Geral não, porque daí já... Aí acabou, né? Aí acabou, a exclusividade acabou, perdeu a graça. Mas por que eu fiz esse movimento? Porque para mim estava sendo prejudicial. Tanto essa coisa de alimentar nas pessoas um ideal de perfeição que não existe, que eu sei que não existe, eu não saber comunicar sobre as minhas escolhas, assim, tipo, eu sou muito ligada à imagem. Eu sou uma pessoa que eu faço procedimento, eu tô sempre... E eu não acho que talvez isso fosse tão saudável estar expondo aquilo o tempo inteiro. Eu não sei quem são as pessoas que estão me seguindo, eu não sei que tipo de comportamento eu posso gerar nas mulheres, que tipo de da cobrança. responsabilidade que tá faltando Pois aí. é, e outra coisa, a questão da crítica, da exposição à crítica, de você estar vulnerável, a pessoa tá julgando a sua vida. E ou tem de- que ficar dando satisfação pra quem você nem conhece. Exato. Mas é uma coisa muito complicada, porque se você também não posta, as pessoas, né, cadê você? Quem não Tá na é merda. visto, e quem não é visto não é lembrado, né? E quem não é visto não é lembrado. Não é E a lembrado. gente lida com o público, como Exato. você não vai ser lembrado. Só que acaba que de uma forma orgânica você ainda consegue ser o É cliente. fato, É por fato. indicação. Porque hoje ainda existe isso, né, gente? Apesar Existe. de... Eu Eu sou pra viva mim, disso também. pra Então. mim, o meu ganho é 100% orgânico. Então eu acho que a gente também tem que rever essa questão da nossa relação com as redes sociais de uma forma que, até para ser exemplo para os nossos filhos, porque as crianças que estão vindo dessa geração rede social são crianças extremamente problemáticas, com questões muito profundas de autoestima. Gente, Eu e vejo filtro? meninas... E filtro? Você Pois pode é, explicar cruel. filtro? Cruel. Filtro. Eu fico assim, meu Deus. Eu já vi, gente, a Natália me contou isso, de mulheres chegarem no consultório pedindo para fazer procedimento para ficar igual filtro. Entendeu? É sério. Eu ouvi E essa você história também. mudar o formato do seu rosto de alguma forma e fazer cirurgia É plástica igual para o nariz plástica, ficar né? Isso já igual existia na a plástica. como você se vê no filtro, entendeu? É uma distorção de É que eu imagem acho que pesada. na rede Agora social imagina ficou você tão grávida fácil. com o nariz grande, Tudo inchada. Ah, mas e aí é- tem o filtro. Então, exatamente. Mas é isso, eu acho assim. E aí no puerpério, largada, e aí pessoa com filtro. E aí a hora que você fica vendo stories, todo mundo linda, como que você vai ter coragem de tirar uma foto, aquela Fato. foto parida, assim, ó, acabada? Mas, gente, se Sem a gente filtro. for pensar, não precisa tirar. É. Porque assim, ó, se Por a quê, né? lembrança é pra você e pra sua família, você não precisa postar. É fato. Não, então, Guarda. não, é exatamente isso. Só a que, gente tava vendo. só que Mas essa aí o que você cobrança. tá vendo do outro já vai mexer com você. Já. Só que essa cobrança. Porque essa rede social Todo tem mundo feito um monte postasse de o real, antigamente. aí tudo bem.
fato. Tem muita gente, mas eu acho que Eu sou do Você Postal Real. cabe buscar. Tá ali já Eu até- adoro, eu acho incrível adoro isso. também. Eu acho incrível, porque eu acho que você conecta muito mais as pessoas, inclusive, com a realidade, com a vulnerabilidade, com o esteticamente imperfeito, entendeu? E eu gosto, hoje eu faço. Imperfeito, pois é. Ó. Não, o estético, porque assim. Eu acho que não A vai bem vida- agora na Não, mas olha só, daquele teu jeito aí. legal. A Aí vida, tem imperfeita, né? a vida é esteticamente É imperfeita. fato. A Maite dando pano, passando pano. A Maite Obrigado. Obrigado. Eu nem precisei dela hoje pra me maquiar, pra vir pra cá. Quase que eu falei, Eu nada. fiquei pensando, será? Pois é. Será que ela vai fazer um makezinho? Eu acho que é importante se mostrar também. Mas ó, falando em make, Eu não consigo. outra Eu coisa. tenho uma grande dificuldade. Isso aí, Mas depende eu me fiz, mostrar ó. Não foi real. você, mas eu fiz. Mas é isso que acontece também, que a gente fala aqui, de cada um respeitar o seu jeito. Sim. Você gosta de se maquiar, imagino eu. Gosto. Pra você é um momento prazeroso, Sim. de autocuidado. Fato. Eu tô imaginando tudo, se não for, você fala. Sim. Então, talvez pra você, no seu pós-parto, em algum momento, você sentar na sua bancada e se maquiar seja uma terapia. De fato. No meu eu Pra Paris. Gil, não. É fato. Não, na verdade, por isso se que eu a gente, soubesse por isso que maquiar é igual ela singular. maquia, eu ia adorar, porque eu saio de lá me sentindo... Você ia deixar de dormir pra ir se maquiar? Gente, Pra eu ficar em casa? Ah, vou duvido, pensar. Juliana. Mas quando eu faço, Duvido. quando eu faço as que não. maquiagens com ela, várias vezes eu pensei, eu não vou nem tirar, vou dormir e ver como eu acordo. Eu dormiria. Eu tiro o cílio quase chorando. Porque assim, mesmo largada, Meio largada. eu fiz algumas maquiagens com ela e a hora que você... Porque a hora que você vê que existe alguém atrás daquela pessoa largada, Sim. é que eu acho que assim... Também é você. A ideia que eu quero passar do largado é assim, se permita ser permita-se. largada, porém, às vezes, assim, é bacana. Se permita também. Mas se você quiser. E Se você quiser e se você se quiser maquiar, maquiar, vai se maquiar. Vai se maquiar, faz o Sim. que Eu não vou quiser. falar, usa filtro, porque aí vai fazer mal. Mas eu acho que tem Gente. outra questão. Desculpa, falei, Não, Roberta. é só porque a gente tá no finalzinho Tá. do podcast e Ai, eu queria já te dar a tá. oportunidade Sim. de você trazer uma missão aqui, um final, um grande final aí. Sim, sim. Para essas mulheres que às vezes têm essa dificuldade. A gente está falando, né, de pessoas que do problema das redes sociais, que Sim. é realmente um problema seríssimo que a gente está enfrentando. Aliás, eu acho que essa é uma bela pauta para a gente tratar, Sim. né? Qual é a sociedade que a gente está formando nessa imagem? E depois que você tem essa imagem distorcida, como é que você resgata quem você Sim. realmente é? Eu acho que são alguns pontos. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que essa questão terapêutica é muito importante, porque é autoconhecimento. Eu acho que se você conhece quem você é, quais são os seus limites, já facilita muito o processo, porque você começa a entender que aquilo é uma questão transitória, que aquilo faz parte de você, como você é, essa questão do olhar para si própria. Só que eu acho, um ponto que vocês estavam falando aí, que eu acho que é a questão do autocuidado, ele também não pode ser negligenciado. Eu acho que a gente também não é questão de se obrigar. Tipo, eu preciso acordar de manhã todos os dias e me maquiar, porque senão... Mas eu acho que a gente precisa também tomar um cuidado maior. Por exemplo, no puerpério, essa coisa do tomar banho. Cara, tenta pentear o cabelo, sabe? E colocar uma roupa que você se sinta bem. Porque isso, o que é que o cérebro faz? Quando você se vê mais harmônica, isso não tem a ver com padrão estético, que significa harmonia, ordem interior. Quando você está arrumada, alinhada, não necessariamente, não é questão de roupa, o tipo da roupa, ou o tipo, quando você está se sentindo alinhada, a ordem que você vê, a ordem exterior, provoca uma ordem interior. É a mesma coisa de você estar numa casa bagunçada e você estar numa casa organizada, entendeu? Então, quando você... Ou seja, a gente também não pode, não é questão de, eu não posso me largar. Até a Bruna Marquezine fala, eu gosto de usar o meu direito de ser feia de vez em quando. Eu acho super válido, sim, mas eu acho que como um processo terapêutico, como você já está numa questão de vulnerabilidade com relação a olhar para si, você se ajudar também, entendeu? Quando você não tá legal, isso puerpério ou uma fase da sua vida complicada, por que você não se permite também tomar algumas atitudes para dar essa sensação de zelo? Eu estou por mim, eu também posso cuidar de mim. Essa mulher ainda existe, como você falou, quando a gente fez ensaio de fotos. Essa mulher feminina, bonita, ela tá aqui ainda. Então, não se desconectar totalmente, porque senão você perde o fio da meada. Aí é mais difícil ainda de você Voltar pra retornar. Sim. Você fica perdido, você É só lembrar nem muito quem eu cuidado, sou. né? É só lembrar
lembrar um cuidado. dia, independente da maternidade, que você acordou e não saiu do pijama até a noite. como Então, você se isso é uma sente. coisa, exatamente, É isso só é uma coisa lembrar muito disso. séria. É que às vezes tem dias no puerpério que você tá um dando. E ok também. Mas de vez em né? quando Ok, tudo bem, só que mas- se forçar a maior Sim, parte dos exato. dias. Até na rotina do seu filho ali, você sabe que ele tem o período do cochilo, da sonequinha de manhã, tira aqueles 10 minutos que sejam, toma um banho, escova o dente, prende o cabelo, né? Penteia o cabelo. Tira o pijama, né? Tira o pijama e veste a roupa. É. Foi. Aí você já se olha, pô, né? Eu acho que esse ponto também é um ponto importante da autoimagem. Cuidado com as comparações. Eu acho que rede de apoio é super importante. Eu acho, assim, uma coisa que me ajudou muito no meu puerpério. Eu fazia parte de um grupo de mães, que eram 15 mulheres. Você vê, tá todo mundo no caos. Então você se compara com as mulheres que estão vivendo a realidade parecida com a sua naquele momento. E não com aquela que está postando lá, a blogueira que está postando uma realidade que talvez seja totalmente diferente da sua. Cada um é singular. Então você não pode se comparar com ninguém, né? A sua realidade é um, o seu corpo é um, a sua maneira de ver a vida é outra. Então eu acho que essa coisa de não se comparar, eu acho que os companheiros também têm um peso muito importante nisso. Entendeu? Eu acho que isso cabe o diálogo com os companheiros também, quando existe, né, essa relação, quando não é uma mãe solo, de você tanto dividir as responsabilidades como rede de apoio para que você tenha tempo, o mínimo de tempo, quanto essa questão da não cobrança, do respeito à fase, de não ter críticas ali acerca do seu corpo, acerca do seu desempenho, e eu acho que isso ajuda bastante. E se perceber sinais de tristezas profundas, estresse, aquela intensidade de estresse, buscar ajuda mesmo, terapêutica. Imediatamente, né? Imediatamente. Eu acho que é Exatamente. super importante, mas não se descuidem, né? Não se descuidem. Eu acho que se Não mantenha esqueça que você conectado. também existe. Você e você E não mesmo o deixou bebê de ser. precisando, ele precisa Justamente. de você. Então, e para cuidar, para você ser boa cuidadora, você precisa estar bem. Bote a sua máscara de oxigênio primeiro. Exatamente, cara. Ou seja, primeiro Exatamente. você. E assim, as crianças, elas percebem isso. Tipo, levando uma criança mais velha, saindo do puerpério, as crianças, elas se projetam em você, elas têm aquela questão da. Ali, eu tô vendo a minha mãe. Eu sinto que a minha mãe tá bem. Eu sinto que a minha mãe tá mal. Eu sinto. E aquilo ali vai formando a identidade dela. Você já pensou em fazer psicologia? Não, eu. Fica aqui o convite. Fica aqui uma ideia. É porque eu sou. Você tem Eu, uma eu acho que é uma questão de muito trabalho. Porque... Eu acho que você tem muita escuta, né, no seu Então, trabalho. é isso. Eu acabo escutando as vivências Estamos de muitas precisando, mulheres. Tá? Demanda E, eu, tá alta. e assim, até experiência própria, porque eu vim de uma mãe que... Minha mãe era muito vaidosa, que ela se cobrava muito estética. Minha mãe não saía na rua sem maquiagem. Então, eu acho que eu já cresci nessa coisa de eu preciso estar bonita. Tá. Sabe assim, eu preciso estar com a roupa legal. Em casa eu me cobro. Em casa, acordo de manhã, se eu ficar zoada, vai ter uma hora ali que eu vou ficar incomodada. Que eu vou ficar... Às vezes eu queria ser um pouquinho assim só. Só um pouquinho. Então, Um pouquinho acho que me ajudaria. tem horas que você tá numa situação ruim e você larga mesmo. Lógico, eu não sou perfeita, óbvio, não existe isso. Mas eu me cobro e eu acho que isso tem um lado negativo, tem, da pressão que a gente se coloca, tudo isso que a gente tá falando. Mas, por outro lado, eu acho que eu acabo, nas minhas relações interpessoais, tipo assim, eu crio conexão com a pessoa mais fácil. Entendeu? Quando você tem uma estética mais harmônica, você conecta muito mais fácil. As pessoas te ouvem mais. Seus filhos têm uma percepção diferente. Seu companheiro tem uma percepção. Eu vivo isso, né? Eu percebo isso. Então, eu acho que isso acaba E isso tem muito de dentro pra fora de também. dentro para fora. É o primeiro. É o primeiro, de autoconhecimento mesmo. De você saber. Vai, corta, amiga. Gente, eu acho que você Delícia. deve voltar, porque esse é um assunto que a gente tá vendo aqui, que é um Adorei o assunto que convite. vai longe. Mas, Nathalie, Foi um muito prazer. obrigada mais uma vez, viu? Foi um Eu acho prazer. que essa troca aqui de experiência, né, tem acrescentado para todos os tipos de mães, novas, velhas e as que virão. Obrigada, gente. Obrigada. Entre Laços e Nós fica por aqui, a gente se vê. Até mais, tchau, tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista,
mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!